Então nós vamos ficar em pé neste momento, fazer a leitura oficial que precede a palavra e fazermos uma oração por estes servos, para que o Senhor possa estar visitando eles e tantos outros que estão precisando de um milagre de Deus. São muitos os que precisam de um milagre de Deus. E eu gostaria de abrir no livro de Esther, os irmãos que estão vindo para a escola bíblica dominical têm acompanhado com alegria esse livro precioso. Inclusive pulei ele de propósito, porque os irmãos já estavam acompanhando na escola dominical, durante as pregações da leitura bíblica deste ano. Mas, visto que domingo o encerramento não será o livro de Esther, mas o livro de Daniel, nós estamos trazendo para agora, nesta quinta-feira, o tema glorioso: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Foi tudo que os irmãos têm aprendido e tem sido ensinado pelas manhãs nos domingos, tanto aqui como em todas as escolas dominicais no Brasil, da nossa Assembleia de Deus. E nós, nesta quinta-feira, queremos fazer o uso do livro de Esther, capítulo 8. Esther, capítulo de número 8. Versículos de número 15 até o verso 17. Em Esther, capítulo 8, versículo 15 até o verso 17. Glória a Deus. A igreja do Senhor encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Pastor, não achei Esther. Domingo venha para a escola, viu? Dominical. Aí você vai aprender onde está. Qualquer dia a gente vai cantar aquela música que é todos os livros da Bíblia para a gente aprender, De Gênesis até Apocalipse, viu? Irmão Elício, qualquer dia eu venho aqui cantar para que os irmãos possam estar sabendo onde é que está cada livro da palavra de Deus. A gente só aprende cantando, É engraçado isso, mas é muito importante. Os judeus, eles conhecem os 613 preceitos da lei. Não é porque eles repetem, é porque eles cantam. E aí fica muito mais fácil você aprender cantando do que repetindo. Então, é algo muito importante para a nossa vida em conhecimento da palavra de Deus. O livro de Esther, toda a igreja encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Se tiver outro microfone, eu agradeço. Tá bom que está falhando. Se tiver outro microfone, amém? Então, Mordecai, em outra versão, traz Mardoqueu. Ele saiu da presença do rei com trajes reais, em azul celeste e branco, e com uma grande coroa de ouro, e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. E também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos das terras se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém? O temor dos judeus tinha caído sobre eles. Glória a Deus. Vamos orar por esta palavra. Vamos orar também pelos nossos irmãos. Glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor possa estar visitando irmão Assis, possa estar visitando também o Pedro Davi, e que nesta noite nós possamos ser alcançados também pela palavra do Senhor. Eu creio que nós não viemos aqui em vão. Nós viemos aqui realmente para ouvirmos uma orientação do Senhor nosso Deus para a nossa vida. Amém? Oremos com muita alegria. Pai, nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, pelas Tuas realizações, pelas Tuas
promessas, como já cantamos aqui agora há pouco. E agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que penetra o coração humano, que é capaz de discernir, Senhor, os pensamentos, as intenções, e que nesta hora, ó Deus, nós te oramos para que o Senhor venha falar poderosamente o que precisamos ouvir. Trata conosco, ó Deus, pela Tua palavra, não o que queremos, não aquilo que desejamos, mas o que a nossa alma, o que o nosso espírito precisa para sermos instruídos e edificados em Ti. Ó Deus, visita cada irmão aqui nesta hora, Senhor, ó Deus, com Teu Espírito, com a Tua palavra, meu Deus, com a Tua presença, animando, renovando, edificando, consolando a Tua igreja. Visita também os enfermos da Tua casa, Senhor. Ó Deus, olha para a vida do Pedro Davi, visita, Senhor, Teu filho, sopra fôlego novo sobre o seu pulmão, meu Deus, sopra vida, Senhor, sobre aquela alma, para que ele possa se levantar, meu Deus, desse leito e contar a vitória sobre a sua vida. Ao Assis também, visita o teu filho, Senhor, ó Deus, quebra, Senhor, toda pedra que possa, Senhor, estar nascendo, se erguendo, Senhor, sobre os seus rins, porque tu és poderoso, meu Deus, para fazer milagres, especialista em fazer milagres. Ó Deus, nós te oramos nessa hora, nós te oramos nessa noite, para que o Senhor nos visite com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Meus amados irmãos, tomados da palavra do Senhor nesta noite. Livro de Esther. Um livro, ao mesmo tempo, estranho, mas ao mesmo tempo curioso demais. Ele é estranho porque, primeiro, é a única mulher no Antigo Testamento sobre a qual se cita ela, e ela não está dentro de um ambiente judeu propriamente dito. Ela está na Síria, é um período do cativeiro, e nós já entendemos isso, algumas pregações passadas, do que nós aprendemos nas quintas-feiras. Segundo, é um livro que não cita o nome de Deus. E por isso se torna tão estranho a uma primeira leitura. E você pode buscar nos seus 10 capítulos o nome Iavé, o nome Javé, o nome Jeová, o tetagrama de Deus em hebraico, e você não vai encontrar. Eu fiz isso com os meus 17 anos de idade, quando eu estudava hebraico. E eu procurei, rebusquei nesse texto, e todo mundo dizia, não tem. E eu fui atrás para saber, e eu descobri que realmente não tem. Se esforce, mas contudo, é um livro que você vai ver Deus trabalhando sem falar uma palavra. Eu acho lindo o Esther por conta desse grande mistério de Deus. Deus não precisou falar para fazer alguma coisa, mas em todos os capítulos, do 1 ao 10, você vê o trabalhar de Deus na vida do seu povo, mesmo na opressão. Um outro detalhe que nos chama a atenção, nesse próprio capítulo 8, é que o maior versículo da Bíblia está no livro de Esther. Capítulo 8, versículo 9, é o maior versículo que a Bíblia tem. Foi o texto que os maçoretas, os grandes tradutores, e que foram responsáveis por dividir a Bíblia, já no século XI para o século XII, em capítulos e versículos. Ele teve uma grande dificuldade em tentar exatamente fazer com que estes capítulos se tornassem quebráveis, e deixaram esse versículo grande demais. Já são os judeus do século XI para o século XII, quando fizeram esta tradução para nós a partir dessa quebra de versículos. E Esther carrega para nós alguns personagens que são muito importantes e interessantes para a nossa vida. Primeiro, nós precisamos já entender que Esther narra de forma emocionante, e durante, eu creio que os domingos, os irmãos têm aprendido aqui, e por onde têm ensinado ou escutado a palavra do Senhor pela manhã, que é emocionante e inspiradora a história dessa mulher. Uma mulher frágil, uma mulher que não tinha parentela, não tinha uma ordem real sobre a qual ela poderia tomar por direito o trono e dizer, eu sou a sucessora por direito, mas que Deus, em sua graça infinita e poderosa, resolveu acendê-la, torná-la rainha de um lugar hostil que era a Síria. Deus tem as suas formas que nós não sabemos controlar,
e nós não sabemos explicar, de trabalhar. Deus pega alguém que não é conhecida e transforma em uma rainha, mas dá a ela um propósito. Qual é o grande propósito de Esté? Dar dignidade ao seu povo no meio hostil em que o povo habita. E é interessante nós vermos que a narrativa dos 10 capítulos vai girando, e daqui a pouco vou citá-los e resumir perfeitamente para os irmãos esses capítulos. Esté é uma jovem judia que se tornou rainha da região da Pérsia, rainha de 127 grandes regiões. Se você olhar para o Brasil, né, irmã Ananias, nós vamos ter aí os seus 26 estados, uma federação, a parte, Distrito Federal, e veja como é difícil governar uma nação como o Brasil. Agora imagine você se tornar rainha de 127 regiões, que assim a Pérsia se tornou grande e poderosa, na época de um grande imperador chamado de Xerxes I, que a Bíblia vai, no aramaico, chamá-lo por um outro nome, e vai dar a ele o nome de Assuero. E aí ele olha para ela, acha graça em seus olhos, e agora torna ela rainha para estar governando junto com ele uma grande dinastia que estava em suas mãos. Isso não é ou não é o poder de Deus sobre a vida da sua serva? Ela é salva da perseguição, e mais do que apenas salva da perseguição, ela torna o seu povo salvo. E é isso que os capítulos 7, 8 e principalmente o 9 do livro de Esté vão nos trazer à memória. São salvos de um grande genocídio de um homem pervertido e mau, chamado, e aí alguns chamam de Amã, mas a palavra realmente que está colocada é a palavra Ramã, né? O R, né? Que nós não pronunciamos com som de H mudo, mas um H aspirado, igual hot dog, né? E Ramã literalmente estava com planos maquiavélicos. E qual era o grande plano de Amã, que nós chamamos no cearês, mas biblicamente é Ramã? Qual era o grande plano dele? Era destruir todos os judeus. Parece uma história antiga, mas se nós nos lembrarmos de 1940, houve um homem que se levantou na Alemanha, e o grande plano dele, em 1933 a 35, no chamado Mein Kampf, ou Minha Luta, não era outra coisa senão destruir todos os judeus do mundo. Então, quando nós olhamos para o livro de Esté, e isso provocou o grande holocausto, inclusive, a grande Segunda Guerra Mundial, que alguns irmãos ouviram falar e outros ouviram de perto dos seus pais esse acontecimento. E olhando para Esté, nós nos lembramos que o povo de Deus, chamado judeus, eles sempre são perseguidos. Em todos os momentos da história cristã, não há um tempo de paz para os judeus. Há um homem, pastor chamado Abraão de Almeida, e ele tem um livro chamado Israel, Gog e o Anticristo, um livro da década de 80, e eu me lembro que eu li ele ainda adolescente, e neste livro ele vai nos retratar que desde o ano 127, 130 depois de Cristo, na época de Plínio, até 1948, Deus não deixou Israel em paz. E deu um motivo, e ele escreve, eu acho interessante a forma como ele motiva essa ação de Deus em tornar o seu povo espalhado pelo meio do mundo. É porque Deus veio para os seus, João capítulo 1, mas os seus não o receberam. E por conta da rejeição de Israel para com Cristo, como até hoje ela é grande, ela é enorme, Deus resolveu espalhar esse povo desde o decreto de Plínio, do ano 130 ao ano 160 da era cristã, até 1948, e nem todos os judeus ainda voltaram da segunda grande diáspora que aconteceu nesse período. Ainda há judeus espalhados por muitos lugares do mundo, mas há uma promessa em Ezequiel 36 e 37, é de que Deus vai juntar os dois galhos que estão espalhados, e Ele vai juntar e tornar uma árvore só de novo. E nós cremos que breve este grande sinal de Deus vai se cumprir. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque são sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Olhando para Esté, nós nos lembramos do sofrimento deste povo judeu, nós nos lembramos do quão difícil foi para esta mulher defender a sua fé,
defender a autenticidade do que ela cria diante de deuses pagãos, diante de hostilidades religiosas, no ambiente político em que ela estava inserida. E é por isso que, ao olharmos para Esther, e é isso que eu quero declarar neste primeiro momento, que ela é uma história emocionante, ela é uma história inspiradora. Inspiradora de quê, pastor? Sobre a providência de Deus. Como eu falei no início, Deus não precisou falar nada para ela, mas em todo momento Esther se lembrou, Deus estava trabalhando em seu favor. Isso nos fala muito na nossa vida. Tem hora que a gente se atribula e quer ir consultar um profeta. Se pudesse consultar um cartomante, ia. Se pudesse ir nos búzios, ia, mas a gente sabe que é pecado. Mas tem hora que a gente quer consultar qualquer coisa, né, irmão Garcia? Para ver se Deus fala com a gente. Aí Deus tem hora que ele fecha a boca e diz, eu não vou falar nada não, eu vou só fazer. E quando eu fizer, você vai só reconhecer que grande foi o Senhor que fez essa obra na tua vida. Esther nos faz lembrar isso, que tem horas que Deus não precisa falar para fazer. Deus, ele faz sem precisar te dizer o que ele está fazendo na tua vida. Você quer ver isso de novo na Bíblia? Deus passou 400 anos em silêncio, só para preparar o seu filho, para que na hora certa ele viesse e ele habitasse entre nós nesse mundo. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, foi Deus mesmo quem enviou Jesus. E ele nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus preparou tudo, não precisou mais avisar ninguém. Ele diz, chegou a hora de eu fazer, e ninguém vai ouvir eu dizer alguma coisa, mas quando virem a minha ação, reconhecerão que é o meu filho que eu estou enviando. Então, na sua vida e na minha vida, tem hora que Deus vai silenciar. Não é que Deus te abandonou, se esqueceu de você e nem de mim. É que na realidade ele está trabalhando e está muito ocupado trabalhando para ajeitar certas coisas na nossa vida. E aí depois nós vamos entender o trabalhar de Deus ao nosso favor. É interessante vermos Esther ainda a partir dos seus personagens. Esther, essa palavra é uma palavra aramaica, a palavra realmente verdadeira para Esther, Hadassah, de onde vem a expressão algo puro, no cearês, algo cheiroso, algo que tem um perfume aromático. A beleza de Esther não estava, portanto, na sua vida externa, nem na sua aparência física, diferente de Vasti. Vasti é a expressão aramaica para beleza, e ela se gabava muito, capítulo 1, inclusive, da sua beleza. Tão bela era ela, que ela achava que pela sua beleza ela podia influenciar o rei. Só que ela se deu mal, porque quando ela quis usar a sua beleza para provocar o rei não se agradou mais dela. Porque ele encontrou um aroma melhor no qual ele se agradava. E daí vem a expressão Hadassah, que Esther no aramaico significa estrela, de onde veio inclusive a palavra que está na epígrafe dos livros bíblicos que retrata a história dessa mulher. Mas a sua palavra realmente dada como nome é Hadassah, aquela que tem um aroma perfumático, aquela que é agradável de sentir, de estar perto. Isso nos fala muito da nossa vida, porque lá em Coríntios Paulo vai dizer assim, irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Ninguém aqui cheira mal ao mundo. Pelo contrário, quando as pessoas nos veem, o que é que elas sentem? Irmãos, eu estou sentindo uma paz, eu estou sentindo uma alegria. A sua presença, ela parece que irradia o ambiente onde está. Sabe o que é isso? É a Hadassah, é esse aroma perfumático que você não precisa nem dizer que é crente, nem que serve a Deus. A pessoa só em lhe ver, ele já percebe, aqui está um servo e uma serva de Deus que serve ao Senhor. E aonde ele está, ele transmite paz para as pessoas. Do outro lado, tem um personagem, parente de Esther, chamado, e aí há uma divisão sobre o seu nome, Mordecai ou Mardoqueu, os dois nomes estão certos e são os mesmos. O problema foi na hora de traduzir, porque realmente é complicado traduzir este nome para o português. E é por isso que algumas versões mais antigas, na época de Almeida, quando ele traduziu a primeira vez, ele traduziu como Mordecai, e ele, infelizmente, não traduziu como deveria ser traduzido o seu nome. E mais à frente houve uma recuperação, uma retratação no século XIX,
e foi colocado e acrescido como o nome correto, como Mardoqueu. Mas em respeito à história do tradutor e à sua luta, que é difícil realmente traduzir a palavra, e há palavras que estão perdidas, que estão literalmente mortas e que nós não conseguimos mais dar vida a ela para que nós possamos compreendê-la corretamente. E esse mesmo nome, tanto faz Mardoqueu como Mordecai, na sua Bíblia não é errado isso. Aí, pastor, na minha Bíblia tem Mardoqueu e na do irmão tem Mordecai. Tanto faz, é o mesmo nome, é a mesma pessoa. É como John, João, é o mesmo nome. E lá na Inglaterra você vai chamar o João de James. É o mesmo nome, é a mesma pessoa, que vai mudar de um país para o outro. Mas nós que somos brasileiros, nós botamos João, John e botamos James, né? E damos 3 nomes diferentes para o mesmo nome que existe. Mas na Bíblia, essa expressão chamada Mordecai ou Mardoqueu significa aquele que carrega amargura. E é interessante como a Bíblia ela vai retratando esses nomes de acordo com a história desses personagens. E se nós olharmos para a história de Mordecai e o Mardoqueu, você vai perceber no livro de Esté o quão grande era o sofrimento e a amargura que este homem carregava. Primeiro, ele é levado da sua terra para uma terra que ele não queria estar. Segundo, ele sabia de uma coisa, nunca mais ele voltaria para a sua casa, nunca mais veria seus parentes, alguns que se perderam, nunca mais veria seus amigos, e ele sabia de uma coisa pior ainda, ele estava como escravo naquele lugar, e o pior ainda estava por acontecer, de sofrimento e amargura. Um inimigo no meio daquele povo se levantou contra ele, e o maior desejo daquele inimigo chamado Ramã não era outra coisa senão destruí-lo, matá-lo, apagá-lo da história, motivado pela inveja, porque ele servia a Deus. Olhe para a história de Mordecai, e olhe para a sua vida, e olhe para a minha vida. E quantas vezes nós não carregamos amarguras e aflições das lutas que nós atravessamos. Mas tem uma coisa linda que este livro de Esté nos mostra, sabe o que é? É que Deus transforma amarguras em promessas. Deus transforma dores em alegrias. Deus transforma aquilo que era maldição em bênção. E o livro de Esté, a vida de Mordecai, é isso que se torna. Até o capítulo 8, você olha o livro e você vai lendo, e você vai percebendo, e você vai criando aquela ideia de que esse homem vai morrer. Não tem quem lute por ele, não tem quem seja a favor dele, não tem quem possa interceder por ele. Aí quando você menos espera, Deus revira a cena. É assim na nossa vida. Tem hora que a gente fica assim, meu Deus, e agora o que será de mim? Para onde eu vou? O que será da minha vida? Quem irá realmente lutar em meu favor, se lembrar de mim? Aí vem Deus lembrando você. Sou eu quem muda os quadros, sou eu quem muda o cenário, sou eu quem muda a cena. E aquele que estava já condenado à morte, se tornou abençoado nas mãos do Senhor. O capítulo 10 de Esther, se você ler depois, você vai ver, ele nem precisava existir. Porque ele não é um livro de conclusão. Esther não conclui o seu livro. Capítulo 10, os versículos que são pouquíssimos, é só para dizer, olha o que Deus fez na vida de Mardoqueu. Ele se tornou grande, poderoso, o seu nome foi conhecido. As pessoas passaram a entender que realmente Deus estava sendo Deus na vida. Lá no capítulo 10, você vai ver isso de maneira bem clara, em apenas 3 versículos. Assuero impôs impostos. Quanto aos mais, aí vem o versículo 2 dizendo, aos atos do seu poder, o seu valor, o seu relatório. Aí ele vai dizer, da grandeza de Mordecai. Olha a grandeza. Um homem que estava prestes a morrer, versículo 2 do capítulo 10 de Esté. Ele estava perto de morrer, e agora Esté conclui o livro dizendo o quê? Ele se tornou grande. Ele se tornou grande demais, aleluia. Eu estava vendo hoje à tarde uma frase, e alguém falou, e eu captei esta frase, né? Um pastor conversando comigo, e ele dizia, olha, Deus que é grande se tornou pequeno, para tornar os pequenos grandes. Deus é grande, se tornou pequeno e humano, para pegar o humano que somos nós, que foi Mardoqueu também, e para exaltá-lo e torná-lo grande. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Deus, ele tem poder de que? Nos tornar grandes. Versículo 3 diz mais sobre o que Mordecai, a quem o rei exaltou. E diz mais, ele é até contado no livro da história lá dos reis da Pérsia.
Olha o tamanho da grandeza que Deus fez na vida desse homem. Ele se tornou tão grande que mesmo não sendo rei, é contado como os reis da Pérsia. Sabe quem é que faz isso na vida de alguém? O Deus Todo-Poderoso que age em nosso favor. O livro de Esté, portanto, nos mostra esses personagens como elementos centrais para nos mostrar que Deus está trabalhando por nós mesmo em circunstâncias difíceis. E há outro personagem, e esse é o personagem emblemático, é o contraponto a toda essa história do trabalhar de Deus, é o adversário, o inimigo central de toda essa dramaturgia do livro de Esté, e o nome dele se chama Ramã. Ramã vem do aramaico, não é uma palavra hebraica, e ela significa o orgulhoso. É aquele que não se dobra, é aquele que não reconhece, é o exaltado. É aquele, essa é a palavra mais usual, inclusive apropriada a ele, sempre que o nome Ramã vem no livro de Esté, é o inimigo de alguém ou de alguma coisa. É o adversário. E essa palavra é interessante porque ela carrega a história do personagem. Eu não sei qual foi o motivo que levou o pai a chamar o menino desse jeito. Mas com certeza alguma coisa ruim estava acontecendo para ele dizer, este daí, porque quando alguém nascia, hoje a gente pensa no jogador de futebol, no ator de cinema, numa atriz, num famoso, no político, aí eu vou dar o nome do meu filho. Na época não, era a situação que a pessoa estava vivendo. E aí quando o menino ou menina nascia, se dava o nome para esta pessoa de acordo com a situação que estava vivendo. E possivelmente o que o pai estava vivendo, a mãe, era uma situação de orgulho, de inimizade. É por isso que ele olha para o menino e diz, esse menino vai ser orgulhoso, vai ser vaidoso, ele vai ser teimoso. E do jeito que ele assim declarava sobre o menino, ele cresceu e assim se tornou. O livro de Esté, portanto, nos mostra que não é só de vitórias, não é só de bênçãos, não é só de vantagens que o povo de Deus vive. Mas muito pelo contrário, sobre opressão, dificuldades, sobre momentos muito realmente terríveis. E os 10 capítulos vão nos ensinando exatamente esta situação, e eu gostaria de estar mostrando isso para os meus irmãos nessa noite. Começando pelo capítulo 1, é o capítulo que nos mostra o grande banquete de Assuero. Eu nunca vi um aniversário como aquele. 187 dias comemorando. Imagine aí, irmã Joselita, fazer 187 dias de festa. Né? Foi isso que ele fez. Ele fez 180 dias, foi o primeiro banquete. Ele começou a olhar para todo mundo, vocês querem mais? Aí ele deu mais 7 dias. Ele disse, agora nós não vamos parar hoje não. Depois de 6 meses lá de festa, ele disse, nós vamos passar ainda mais uma semana comemorando. O capítulo 1 nos mostra, portanto, o tamanho do poderio, o tamanho da grandeza que era o império deste homem chamado Assuero, ao ponto de parar 6 meses a sua política só para comemorar o seu aniversário. Era ou não era poderoso um homem desse? O capítulo 1, portanto, já vai nos mostrando o tamanho do seu poderio, da sua glória, e de que ele era casado com uma mulher chamada Vasti. Vasti significa a bela, a beleza, aquela sobre a qual se olha e só se encontra virtude estética, física. É a pessoa que você olha e sente aquele olhar de que a pessoa realmente possui a beleza sem falar nada. Por onde ela passava, diz a palavra de Deus, a sua aparência era muito bela, mas porém, ela internamente não tinha beleza nenhuma. Havia corpo, mas não tinha mente, nem cabeça. Não tinha nada que prestasse na sua cabeça. O rei fez um concurso para saber, e fez isso para que a sua mulher fosse elogiada no meio dos seus amigos e companheiros. Tudo que o rei queria era que a mulher viesse, caminhasse, passasse, e todo mundo viesse aplaudir ela. Mas o que é que ela fez? Ela disse, não, eu vou fazer o meu próprio, a minha própria festa, e diga ao rei que eu não vou precisar ir lá não. O rei se desagradou tanto dessa situação, que ela literalmente não mais se tornou esposa real. E o rei agora foi atrás de quem? De uma nova esposa. E ele encontrou, diz o capítulo 1 ainda, uma mulher chamada Esté, uma jovem, que já estava sendo criada com seu primo, chamado Mordecai. E o capítulo 1 é o único capítulo na Bíblia onde nos traz a referência de que ele é o primo dela. E essa palavra primo no hebraico, tanto pode ser primo como irmão.
elas dão a mesma dimensão, dependendo do contexto onde está sendo traduzido. Mas o capítulo 1 nos mostra exatamente o conhecimento que Deus estava realizando através dessa grande junção entre uma mulher judia que não conhecia nada nem ninguém e um grande rei poderoso. E Deus estava dizendo para ela sem falar nada. Deus estava dizendo sem falar nada que Ele iria tornar ela poderosa naquela terra para trabalhar para o seu povo. Aí entra o capítulo 2. Agora Esther já não é mais oprimida, Esther já não é mais a escrava, Esther já não é mais aquela mulher que está derrotada pelas fadigas e lutas da opressão do dia a dia, por conta de não estar no seu país, mas servindo a um país que lhe oprimia constantemente. Esther, no capítulo 2, é a rainha. Esther, no capítulo 2, ela é a rainha, porém tem um problema em Esther. É que Esther esconde a sua identidade. Ela não diz que é judia, ela não diz que serve a Deus, e pior ainda, ela não diz que conhece o seu primo, que tanto lhe ajudou a chegar até a presença do rei. Porque ela temia, ela achava que se o rei descobrisse ia matar, ela achava que se o rei descobrisse de alguma forma ou de outra, o rei ia pelejar contra a vida dela e contra o seu primo e contra os seus irmãos. Pastor, e ainda tem isso? Hoje tem. Tem crente que até hoje os seus familiares não sabem que ele é crente. Tem crente que lá na faculdade, os seus colegas não sabem que ele é crente. E tem crente que ainda diz assim: pastor, eu sou crente só na igreja. Eu saí daqui, eu não sou mais crente não, pastor. É uma Esther na vida, né? Que Deus honra, Deus coloca em posições, mas ele fica, não, né? Eu estou aqui, mas eu estou escondido. Era assim Esther, estava lá escondido, um agente secreto no meio do rei, e não queria mostrar sua posição. E enquanto Deus está exaltando ali a vida de Esther, do outro lado, Ramã, com as suas artimanhas, com as suas, literalmente, tramóias, com a sua mente maligna, estava também conseguindo convencer o rei a galgar melhores posições. De uma forma tal que, enquanto Esther está sendo assunta, a rainha, da mesma forma estava Ramã sendo a segunda pessoa do reino. Está lá no capítulo 2. Ao mesmo tempo em que a mulher ascende ao poder político, ao mesmo tempo um grande inimigo do povo judeu, ele ascende. E qual era a grande motivação dele ascender? Era destruir os judeus que estavam lá, porque ele sabia, se esse povo crescer, eles vão nos oprimir, eles vão tomar nosso lugar, precisamos matar eles, precisamos destruir eles. E os judeus não estavam fazendo mal nenhum a ninguém, parece hoje. Hoje tudo que querem acabar é com quem? Com os crentes. Porque o crente defende a família, o crente defende que não é preciso aborto, o crente defende a família homogênea, macho e fêmea, como Deus o criou. O crente defende os valores morais, o crente defende que o pecado ele existe e é real, que o inferno existe e é real, que Satanás existe e é real, que os demônios existem e é real, que o mundo espiritual existe e é real. E por conta dessas verdades, o mundo nos odeia. Nós não precisamos brigar com ninguém. Só em você dizer, irmão, eu sou crente, a pessoa sai daqui. Quadrado, religioso, fundamentalista, aí começa a falar mil e uma invirtudes daquilo que nós não somos. Você quer ver isso? Só entra um dia na faculdade com a cruz e o Jesus, o nome Jesus aqui, só para lembrar. E quando eu falo de cruz é porque eles lembram de Jesus só por causa da cruz. Até o nome Jesus já é motivo de chacota. Entre lá só com o nome Jesus, Jesus te ama, Jesus salva. Olha aí já começa. Esse aí, né? Isso, aquilo. Aí começa, sai daqui, aí começa aquele montinho para expulsar. São os ramãs na vida. Que só em saber que servimos a Deus já é motivo deles nos odiarem. Jesus fala isso em João capítulo 15 e 16. Irmãos, falando aos seus discípulos, se a mim me perseguiram, a vocês perseguirão. Se a mim eles trataram mal, a vocês também tratarão mal. Aí Jesus dá uma promessa linda, ele diz, mas não se preocupe. Quando vocês entrarem na presença dos governadores,
vocês não vão ficar preocupados no que vocês vão dizer, sabe por quê? O Espírito vai lembrar vocês tudo o que vocês estão ouvindo aqui. Glória a Deus. E aí Jesus conclui esse momento dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu já venci o mundo. Glória a Deus. Essa é a esperança que nós temos. Ramã tentando destruir, capítulo 3. O ódio de Ramã aumenta ao saber que os judeus estão lá, no meio do império, infiltrados, trabalhando no meio do governo. E ele desenvolve um plano, uma tramóia, um ódio profundo pelo um homem chamado Mardoqueu. Deus havia exaltado Esté, Deus havia exaltado Mardoqueu, mas nenhum dos dois dizia para o rei que se conhecia. E no meio dessa história estava lá um homem chamado Ramã dizendo: isso aí eu vou passar o tapete, eu vou puxar e ele vai cair e vai ser destruído. E o problema é que Ramã fez uma proposta indecorosa para que Mordecai reconhecesse que Ramã era mais poderoso do que ele. E na linguagem dos judeus eles entendem uma coisa: nenhum homem é mais poderoso do que Deus. É por isso que ele não se curva. E aqui eu acho linda a história de Mordecai e de Mardoqueu. Sabe por quê? É porque mesmo no meio de um sincretismo religioso, mesmo no meio de um lugar ímpio, profano, mesmo no meio de um lugar rebelde, mesmo no meio de um lugar onde o nome de Deus não era adorado, Mardoqueu não renunciou ao direito de adorar somente ao nome do Senhor. Mardoqueu entendeu: eu preciso ser fiel ao meu Deus, porque eu sei que Ele tem sido fiel na minha vida. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta: e se hoje te oferecesse uma proposta que não tem nada a ver com o cristianismo, tu trocaria isso para viver bem? Essa lição de Mardoqueu nos fala muito disso. Nos fala da grande tentação de Jesus no pináculo. Após ele declarar: lança-te daí para que os teus anjos te amparem. Qual é a grande proposta de Satanás? Se tu se curvar, se tu me reconhecer, se tu me adorar, eu vou te dar todos os reinos. Isso aqui tudo é teu. E só o que tem hoje é a gente se rendendo ao diabo, trocando o evangelho, trocando a palavra, vivendo outro tipo de evangelho que não é o autêntico e genuíno da palavra de Deus, vivendo outro tipo de coisa que não é a palavra verdadeira de Deus, trocando tudo isso por prazeres momentâneos. Mardoqueu nos ensina, portanto, um princípio interessante da fidelidade, dele entender: eu sou judeu e como judeu eu devo temor e reverência a Deus e a homem nenhum. Aí eu me lembro de Pedro, lá no tribunal, quando chegaram para ele: para de falar de Jesus, que ele morreu e ele não ressuscitou, os saduceus dizendo. Aí vem Pedro, cheio do Espírito Santo, depois de orar, ter sido açoitado. Ô homem crente, Pedro ali, viu? Não era mais o Pedro velho que estava com a espada. Agora é um Pedro crente, que levou peia, meu irmão. Ele passou a noite apanhando. E quando ele se acordou, orou a Deus e pediu a Deus coragem. Na hora que mandaram ele calar a boca, qual é a palavra de Pedro? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Pedro estava dizendo: eu não sei o que é que vocês vão fazer comigo, mas tem uma coisa: nós não vamos parar de falar de Jesus. Nós não vamos parar de falar do que Jesus faz. Nós não vamos parar de falar das maravilhas de Deus. Nós não vamos parar de falar do evangelho de Jesus. Hoje, meu irmão, é porque está muito bom ser crente. Está uma maravilha. Depois que os artistas começaram a virar crente, aí crente virou moda. Mas eu quero ver quando o negócio começar a coxar. Aí você vai ver um bocado pulando pelas janelas, fugindo. E nessa hora nós vamos precisar ser igual Mardoqueu. Eu não me reverencio, eu não me curvo, eu não me vendo, eu não me troco, eu não me envolvo, eu não me ajoelho, eu não troco, eu não negocio o evangelho de Cristo. Foi este evangelho que um dia eu fui alcançado, e ele eu defenderei e viverei fiel a ele até a morte.
Deus está precisando levantar novos Mardoqueus. Fiéis, meus irmãos. Ser fiel aqui dentro é bom. Todo mundo é crente. Eu queria ver na época de Trajano. Trajano inventou o negócio, anos 160 da era cristã, até o ano 175 mais ou menos. E ele inventou um negócio chamado uma espécie de certidão anual. É como hoje existe em Fortaleza o alvará de funcionamento anual. Você tem que pagar para a sua empresa estar em funcionamento constante. Na época, para você viver, todo ano você tinha que ir até o imperador e dizer ave César, ave César. E se você não dissesse isso, você seria queimado, morto, estraçalhado, jogado aos leões e às feras. Tinha um grupo de crente que, para viver, aí que você reconhecesse, ele dava lá o seu certificado, você ficava com ele guardado no bolso, igual a gente guarda a nossa identidade. Tinha um grupo de crente que a história da igreja mais à frente vai chamar ele de os caídos. Quem eram os caídos? Os caídos eram cristãos que estavam dentro da igreja, nas casas, nas catacumbas, nas cavernas, nos cemitérios, que era onde a igreja se reunia. Mas na hora em que o imperador convocava, aí o crente com medo, sem saber, e agora o que é que eu faço? Ele ia até o imperador, ave César, ave César. Aí ganhava o seu certificadozinho. Mas existia aqueles que a igreja chamou mais à frente na história de mártires, não de caídos. E quem eram os mártires? Eram aqueles que afrontavam o imperador e dizia, só há um César, e ele se chama Jesus. Só há um rei, só há um Quírios, só há um Senhor, só há um Salvador, só há um rei sobre esse mundo. E nós não nos encurvaremos a nenhum outro que não seja Jesus. Deus está precisando de homens e mulheres fiéis. Não só em tempos de bonança, mas em tempos de dificuldade. Irmão, dê graças a Deus. Dê graças a Deus todo dia. Você sair de casa, chegar até essa igreja, ou a praça, ou a rua como estivemos ontem, ninguém nos agredir. Ninguém nos pegar, rasgar nossa Bíblia, nos puxar pelos cantos, nos torturar, nos prender, nos levar para a delegacia. Você chegou aqui em paz, vai voltar para casa em paz e dê graças a Deus todo dia por isso. Porque tem muitos cantos, quase hoje, 1/3 do mundo, que não é mais permitido adorar a Deus livremente. Quer adorar a Deus na Alemanha, está sendo gravado e transmitido, e eles vão nos ouvir pelos algoritmos. Você tem que pagar 3.000 euros para pregar apenas 15 minutos. E fica alguém do governo ouvindo se você vai falar algo contrário a eles. Falou, é preso. Qualquer país. Dê graças a Deus hoje. De graça. Nós vamos ali para a rua, falando de Jesus. Chega aqui nesta igreja, aí a porta está aberta, os vizinhos, quem estiver passando na rua, está ouvindo falar de Jesus, glória a Deus. Sabe o que é isso? Dê graças a Deus nós vivemos num país onde nós não sabemos ainda o que é viver a perseguição. Aí tem um crente, ai pastor, minha unhazinha, um cravozinho. Uma traça passou aqui na axila da roupa aí. Eu sei que dá para esconder, mas eu estou com vergonha de... Um irmão me olhou errado, atravessado, e eu não vou mais pisar nessa igreja. Aí eu fico assim olhando, meu irmão. Dá vontade de dizer como meu pai dizia, vai para a China. Né? Que lá na China tu vai ver o que é bom. Tu vai ver o que é perseguição. Tu vai ver o que é bom para tosse. Aí lá tu vai ver o que é ser crente de verdade. Porque lá tem que andar no subsolo, no esgoto, debaixo dos metrôs, na escuridão, compartilhando um pedaço da Bíblia, porque não pode ter a Bíblia toda para adorar a Deus. E aqui, nós temos Bíblia, igreja, pastor, pregação, louvor, tudo isso com liberdade, e nem sempre valorizamos isso. Eu fico pensando no sentimento deste homem.
que um dia viu o templo, que um dia conviveu no templo, chamado Mardoqueu, e agora está vendo o indivíduo dizer, olha, se reverencia diante de mim, se curva diante de mim, porque eu é que tenho poder sobre a tua vida. Ele sabia, nenhum homem pode tirar a vida de ninguém se Deus não deixar. Por isso que ele não se encurva. E aí o que é que acontece? Ramã se enfurece. Manipula o rei, vai até a Assuero e diz, olha, ele aí é traíra, desleal, infiel. Se ele não se curvou a mim, a ti é que ele não vai se curvar mesmo. Mata ele, para ensinar a esses judeus que tu é mais poderoso. Ele manipula o rei. É aquele tipo de gente que se acorda já tramando o mal. Tem gente que é assim, né? Tem gente que se acorda já pensando, quem é que eu vou perturbar hoje? Quem é que eu vou tirar a paz hoje? Assim era esse homem chamado Ramã. Quem é que eu vou mexer? E ele resolveu mexer com o homem de Deus. O problema de mexer com o homem de Deus é que você não está mexendo só com ele. Você está mexendo com Deus também. Nós somos fracos, nós somos pequenos, mas nós servimos a um Deus que é grande, que é poderoso, que cuida de nós, que batalha por nós, que peleja por nós, e os inimigos podem se levantar contra nós, mas Deus é mais poderoso. Ou você pensa que lá no teu trabalho não tem ninguém querendo derrubar você, só porque você é crente? Tem. Tem pessoas com inveja de você só porque você é crente. Mas sabe o que é que está te guardando e me guardando até aqui? É o sangue de Jesus Cristo, que nos protege, que luta por nós, que nos defende, que nos, aleluia, nos advoga. É Jesus Cristo que se levanta e diz, eu conheço este aqui e vou proteger e lutar por ele. Glória a Deus. Só o que tem são pessoas querendo ver o fim dos crentes por aí. Mas quanto mais eles pisam, mais Jesus parece que faz assim crescer. Tinha um homem no século IV chamado Tertuliano que ele dizia que a semente da igreja, do crescimento dela, é o sangue dos mártires. Quanto mais vocês baterem, quanto mais vocês massacrarem, quanto mais vocês perseguirem, mais Deus vai levantar essa obra. Porque ele dizia, isto aqui não é cabeças humanas, não são homens humanos. Matem todos os líderes, Deus vai levantar novos. Deus vai levantar novos. Sabe por quê? A obra, ela pertence a quem? A Deus. Capítulo 4. Mardoqueu sabe do decreto, sabe da ameaça, sabe da iminência da sua morte. Ele manda uma mensagem para Esté, pede ajuda, está lá no capítulo 4. E o problema de Esté é que ela sabe que pode ajudar, mas não ajuda. Mas não é porque ela está orgulhosa, não é por conta de vaidade, não é porque ela tem medo de morrer também. Porque ela está no lugar onde ninguém crê em Deus, os deuses são pagãos, o rei é pagão. E o problema para ela era, se me encontrarem, identificarem que eu também sou judia, vai sobrar para ti, Mardoqueu, vai sobrar para mim. E aí ela hesita e diz, eu não tenho como te ajudar nesse momento. Mas o capítulo 6 é interessante porque Esté cria coragem. Como Vasti fez no capítulo 1 um grande banquete, e ela tinha poder para isso, o rei dava liberdade para ela fazer isso, ela resolveu fazer um grande banquete e convidar o rei. Só que nesse banquete ela não citou os planos de Ramã, ela não citou o que acontecia, ela não citou também quem ela era. Mas aí o problema é que Deus, ele trabalha sem falar. Como é que Deus trabalhou, pastor? Capítulo 6 de Esté. Deus não deixou o rei dormir de noite. Tem hora que Deus faz isso. Tem hora que eu oro, Senhor, vai lá na casa daquele caba, né? E mexe no armador dele, para ele não dormir esta noite. Mexe lá na cama dele, para ele se acordar, para ele se lembrar de ti. Porque tem hora que a gente tem que fazer essa oração. Jesus, eu não posso ir lá, mas tu é poderoso e não vai deixar ele dormir não. Até ele resolver o que ele precisa resolver contigo. E foi mais ou menos isso que Deus fez. Deus não deixou o rei dormir. E o rei ficou atormentado. E o rei não conseguia dormir. Aí ele, na mente dele, é Deus quem faz isso. Ele se lembrou de uma coisa, tem igual um bocado de crente que faz isso. Eles estão com sono, sem sono, aí qual é o remédio para dormir? Lê a Bíblia.
Uma vez eu perguntei a uma irmã, né? Ela, pastor, toda vez que eu vou ler a Bíblia eu tenho um problema, eu durmo. Aí por quê, irmã? Não, porque as letras é tão pequenininha, aí eu fico olhando assim, aí começa a cochilar, aí vou dormir, é um remédio. Eu disse, não, minha irmã, a Bíblia não é esse tipo de remédio para dormir. A Bíblia é para despertar, para te acordar. Mas o rei, naquela noite, ele pensou, se eu ler um livro, alguém lê uma história de um livro para mim, eu irei dormir. E aí Deus age. Não existe coincidência. Existe cristocidência. É o que nós sempre falamos. E o que é que Deus fez? Deus fez alguém pegar o livro da história dos crônicas. E lá na história dos crônicas, sabe qual era o nome que estava lá, de origem judaica? O nome de Mardoqueu. Deus não deixou o rei dormir. Esther não falou nada, porque ela ficou com medo. Mas Deus falou com o rei sem falar uma palavra. Deus, ele mexe. Pastor, com quem ele mexe? Com advogado, com promotor, com juiz, com médico. Deus não precisa levantar um profeta e ir até lá, bater na porta, não. Às vezes Deus mexe na mente dele, tira o sono dele, para ele se lembrar de você, de mim, para ajudar em nosso favor naquilo que nós precisamos. Sabe o que é isso? É um Deus que está no controle de tudo e que ele tem poder para fazer, para desmanchar, para mudar, aleluia, os quadros que estão contra nós. Deus é poderoso. Deus é muito poderoso. E quando o rei entendeu que Mardoqueu vinha de uma linhagem dos crônicas, de judeus, que era um homem realmente que poderia ajudá-lo mais ainda no reino, que ele estava amparado com grandes poderes, aí o rei agora entendeu. Como tu deu livramento ao meu povo na hora que precisamos, o teu povo deu, eu agora vou te ajudar. Está lá no capítulo 6. Eu vou te honrar. Ele ouviu a história como ele salvou a vida, inclusive do rei no passado. E ele decidiu, agora eu vou te honrar, porque os meus traidores locais, está lá no livro da história do capítulo 6, contando, que Mardoqueu ajudou na hora em que alguns traidores do reino tentaram matar o rei. E ele foi um dos que observou e contou, alertando a situação. Isso nos fala muito de uma coisa, que é, pastor? Hebreus 6,10. Deus não é injusto para se esquecer do que nós fazemos para Ele. Deus não é injusto do que você faz na obra de Deus. O homem pode ser injusto, alguém pode não reconhecer, alguém pode não aplaudir, alguém pode não fazer por conta o que você está fazendo para Deus. Mas Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto para deixar faltar, para falhar. Deus, ele é literalmente honrador, ele sabe honrar quem serve a ele. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram ao seu nome. Por isso, meus irmãos, que quando nós trabalhamos na obra de Deus, não é para o pastor ver e reconhecer, é para Deus ver e Deus reconhecer. Se você quer que o pastor veja, faça mais ainda como se Deus estivesse vendo, que aí vai ser melhor. Porque eu, coitado, né, se eu abrir o bolso aqui, meu irmão, eu não vou ter nada para lhe oferecer. Mas tem um Deus que é poderoso, que Ele sabe pagar bem cada um de nós. E nós não estamos servindo aqui ninguém, nem eu mesmo estou servindo a mim mesmo. Ninguém está servindo o pastor Samuel aqui, nesta igreja. Nós estamos servindo a um Deus que não é injusto para se esquecer do trabalho que fazemos para Ele. Deus não é injusto para se esquecer do esforço dessa igreja em servir a Deus. Aleluia! Capítulo 7. Aí vem Esther com seu banquete de revelação. Ela faz um novo banquete, que ela entendeu. O rei agora já sabe de tudo, eu tenho que contar. Ela ficou com medo. E agora no grande banquete, Esther revela e diz, olha, rei, eu sou judia. Eu sou prima desse homem. Mas tem um problema. Tem um outro aí chamado Ramã, que ele está querendo matar meu primo e está querendo matar nós tudinho. E tem um outro problema pior ainda, é que tu deu a ele autoridade para isso. Aí foi que o negócio complicou. Porque quando Ramã foi falar com o rei pegou o seu anel real, selou, e a palavra de um rei não volta atrás. E aí o problema ele entendeu, eu não posso voltar atrás. E agora o que fazer? O que é que eu vou fazer da vida? O que é que vai acontecer? Vocês todos vão morrer. E Deus colocou um amor do rei por Esther, por aquele povo tão grande, e honrar também Mardoqueu, que ele literalmente entendeu, como é que nós vamos fazer isso?
E aí o problema disso tudo é que no meio dessa confusão toda, capítulo 7, você vai ver isso. Versículo 6, ela vai dizer, ó, rei, o inimigo é este. E ela fala na frente de todo mundo, capítulo 7, versículo 6, um homem malvado. Essa a virtude que ela atribui a Ramã. E Ramã ficou apavorado diante da rainha. O rei se enfureceu, versículo 7, se levantou do banquete. E depois ele passou para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esté, pois viu que o mal que ele estava querendo fazer havia se voltado contra ele. E quando o rei voltou do jardim, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. E ele dizia, será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Porque ele entendeu, acho que esse homem estava querendo violar você, violentar. E aí vem o versículo 8 ainda dizendo, quando o rei acabou de dizer essas palavras, olharam de novo para Ramã e na queda dele, ele havia morrido. Já estavam cobrindo o seu rosto. E diz o versículo 9, então Rabona, um dos eunucos que serviu ao rei, eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 22 metros de altura, e ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. E aí o rei olhou e disse, ele preparou para matar 22 metros, pois é lá que ele vai morrer. Quem trama o mal contra mim, contra você, Deus não vai permitir que esse mal se torne realidade sobre a minha e sobre a tua vida. A palavra nos diz em Isaías, toda arma preparada contra ti não prosperará. Toda arma forjada que venha lá do inimigo contra esta igreja não vai prosperar. Glória a Deus! Deus não vai deixar, meu. Por isso que o crente não tem medo do gato preto, da sexta-feira 13 que a gente viveu agora em setembro. Ninguém ficou com medo, eu não vi ninguém com medo aqui. Ninguém tem medo de escada, ninguém tem medo de escuro, do terror noturno. E tem até um negócio de uma mortandade, que ela assola na hora da fome, meio-dia. Né? É uma mortandade. Ela assola na pior hora do dia, na fome. Mas mesmo nessa hora, Deus nos guarda, Deus nos protege, porque diz o Salmo 91, nós estamos abrigados nas asas poderosas de Deus, como filhinhos, aquecidos, protegidos. Ninguém vai fazer mal a ti, meu irmão, por que andar com medo? É por isso que a Bíblia está toda hora, do Antigo ao Novo Testamento, Deus dizendo, não temas, não tenha medo, não tenha medo, Deus está nos protegendo. A toda hora Deus nos protege. E foi grande essa queda, o rei se enfureceu, foi enforcado no mesmo madeiro que ele preparou. E o problema é que a lei continuou. O homem mau morreu, mas a lei que ele criou continuava prevalecendo. Parece certos deputados que aparecem de vez em quando. Ninguém vota mais nele, mas a lei que ele criou está aí até hoje. Por que não lembrar de Michel Temer com a reforma da Previdência? Ele saiu, mas nós estamos sofrendo até hoje. Né? Eu já coloquei uma coisa na minha cabeça, eu nunca vou me aposentar. Então eu vou trabalhar até Jesus voltar, mas eu sei que no fator do 100 eu vou ter 90 e tantos anos de idade, para quando eu for me aposentar. Ele foi embora, mas a lei que ele criou, ela vai me perseguir, enquanto eu estiver vivo. Da mesma forma foi a lei que Mordecai estava sofrendo por causa de Ramã. Ramã criou a lei, morreu, mas a lei continuava imperando. E agora o que fazer? Aí Deus dá o quê? Sabedoria. Na hora da dificuldade, é Deus quem dá sabedoria. Deu sabedoria a quem? A Esté. O rei ficou apavorado, que é o capítulo 8, ele não sabia o que fazer, e a Esté dá o conselho, rei, faz um novo decreto. Esse decreto não vai anular o anterior. Qual era o decreto anterior? No dia 13 do primeiro mês, esse número 13, né? No dia 13 do primeiro mês, que é o mês de Adar, entre fevereiro e março, o que é que vai acontecer? Todos os judeus nas 127 províncias do reino poderão morrer e quem matar eles não será preso. Esse era o edito, resumindo. Aí vem Esté e diz, rei, já que a gente não pode anular esse decreto que foi criado, vamos criar um outro decreto. Qual é? No mesmo dia 13, o dia da maldição, Deus vai transformar em dia de bênção. Os judeus podem se proteger
O mesmo dia em que seria a morte, os reis, agora rei Assuero decreta isto: todo judeu nas 127 províncias podem se proteger contra este calor terrível, contra esse terror que se levanta contra esse povo humilde, e o Senhor vai nos dar a vitória. Está lá no capítulo 8, versículo 3, ela dizendo isso. Esther voltou a falar com o rei, lançou aos seus pés com lágrimas, implorou que revogasse a maldade de Amã, o trama que ele havia arquitetado contra os judeus. E o rei estendeu e disse: se for do agrado do rei, versículo 15, eu achei favor, e se isso parecer justo aos teus olhos, que se escreva uma ordem revogando, concebendo esses decretos de Amã. E aí vem o versículo 6, pois como poderei ver a desgraça que sobreviria sobre o meu povo? E aí vem o versículo 8, quando ele diz: e agora em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhe parecer, o selem documento com anel sinete do rei, porque os decretos feitos pelo rei, ele literalmente, se foram selados, o seu anel e sinete jamais serão revogados. O problema é que esse dia estava chegando. Aí entra o capítulo de número 8 ainda. Quando esse dia chega, quando os judeus ganham o direito de se defender, como nós hoje, graças a Deus, temos o nosso direito de nos defender. Como é que nos defendemos, pastor? Primeiro, pelas leis. Nós temos uma Constituição. E na hora que essa Constituição é surrupiada, ela é arrastada, aí nós temos um outro juiz, advogado, que ele é melhor de todos, que se chama Jesus. Quando o juiz é corrupto, quando uma corte é corrupta, nós temos ainda um Supremo melhor ainda, que se chama Jesus. E ele não vai passar desapercebido todas as perseguições que estão sendo feitas contra a igreja. Esther resolve proclamar. Olha a ideia de Esther ainda. Ela resolve proclamar. A partir de agora, ela lança cartas para que os judeus celebrem esse direito de defesa. E sabe qual é o nome deste momento que ela vai chamar? Capítulo 9 e o capítulo 10. E o 9 principalmente vai retratar, chama-se a festa do Purim. O que foi isso que Esther fez? Purim é uma palavra interessante, que a palavra significa sorte. E eu acho interessante isso na Bíblia, porque Deus é um Deus que muda a sorte. Sabe quem deu o nome sorte? Esse nome foi dado por Ramã. Porque a ideia de Ramã era assim, ó: quem tiver sorte vai escapar. Aí Esther veio e disse: não, quem crê em Deus, quem é judeu, porque todo judeu na época crê em Deus, quem é judeu e crê em Deus, todos irão escapar. E pode mandar carta para todo mundo. E sabe qual foi a data que Esther fez? Um dia depois do decreto do Ramã. Ramã, dia 13 do primeiro mês de Radá. E Esther diz: no dia 14, um dia depois do que ia ser a nossa morte, do que ia ser a nossa tragédia, um dia depois, todos nós vamos dizer: que sorte a nossa termos Deus ao nosso lado. Que sorte a nossa termos o Senhor pelejando por nós. No dia 14, todos nós vamos comemorar a vitória. Aleluia. Meu irmão, isso é coisa que só quem crê em Deus. Não é, irmão Garcia? Como é que eu vou fazer um negócio de uma festa, sabendo que no dia 13 eu vou morrer, mas eu já estou dizendo que no dia 14 todos nós vamos comemorar? Meu irmão, é só quem crê em Deus. E é por isso que até hoje nós chamamos a festa do Purim da sorte. Não é a sorte de lançar a sorte, não é a sorte desses jogos de azar, não. É a sorte de saber: Deus está pelejando por nós e nós não vamos perder a batalha. Glória a Deus. Nós não iremos perder estas batalhas, meus irmãos. A comemoração aconteceu nesse dia 14. Mardoqueu registrou isso, o sentimento foi de alívio. No dia 14, eles resolveram comemorar exatamente esta festa do Purim. É o capítulo 9 do livro de Esther. Capítulo 9, versículos 20 ao 28, os irmãos podem ler em casa. E era exatamente contrapondo-se aquilo que Ramã havia estabelecido. Capítulo 9, verso 32, você vai ver esta verdade fundamental acontecendo. E o decreto de Esther estabeleceu as particularidades desse livro.
foi estabelecido aqui, essa festividade de Purim, foi escritas todas nesse livro. É uma festa que até hoje os judeus, inclusive, comemoram, para se lembrar de uma coisa. Um dia prometeram nos destruir, mas Deus mudou a sorte. E até hoje nós estamos de pé. Um dia o inimigo quis me destruir e te destruir, mas Deus mudou a sorte. Deus, ele muda, por isso que nós comemoramos os cristãos também. O que é o purim do cristão? É Jesus Cristo, que já nos mudou, aleluia. Colossenses capítulo 1 diz, ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Irmãos, nós somos sortudos demais, não precisa nem jogar na Mega Sena para saber se tem sorte ou não. A probabilidade é a mínima. Talvez você é mais fácil um raio cair na sua cabeça do que ganhar. Além de ser errado, porque você está jogando dinheiro naquilo que não é pão. Mas a nossa sorte é saber, Jesus me amou, Jesus me livrou, Jesus me deu vida. Eu estava morto. O diabo queria tanto a minha morte, a minha tragédia. O diabo queria tanto me ver no inferno. Mas olha onde é que eu estou. Estou sentado no meio de príncipes e princesas de Deus. Isso, meus irmãos, é Deus mudar a nossa sorte. Glória a Deus por isso. Aleluia! Somente um Deus poderoso para fazer isso. Somente um Deus lindo, maravilhoso para fazer isso. Aí vem o capítulo de número 9. Quando há o apelo de defesa, capítulo 9, versículo 11 até o 16, você vai ver isso. No dia 13 chegou. E quando esse dia chegou, meu irmão, eu acho que é daí que tiraram esse negócio de sexta-feira 13, né? Porque o negócio era pesado. Chegou este dia. E quando ele chegou, sabe o que aconteceu? Deus deu coragem. Capítulo 9, versículo 11. Deus deu coragem. No mesmo dia o rei foi informado os números dos mortos. O dia chegou e o rei não sabia. Eu não sei se judeu vai ganhar. Eu não sei se é o povo de cá que vai ganhar. Eu não sei. Eu só sei que vai chegar a notícia. E aí chegou a notícia. A notícia foi a seguinte. Em uma só estrada, 500 homens do lado de lá morreram. E aí veio os filhos de Ramá. 10 filhos. O homem morreu, mas deixou 10 pragas. Não era filho não, porque estava brigando contra o povo de Deus. Os 10, e aí é citado no capítulo 9, um por um, o nome de cada um deles. Todos eles morreram. De sorte que ainda nesse mesmo dia, você vai ver, no capítulo 9 ainda, que neste mesmo dia, 75 mil do reino persa morreram. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, ó, eu prometi livramento, eu vou dar. Eu prometi mudar a sorte de vocês, eu estarei mudando. Eu prometi que seria o Deus de vocês, eu vou estar mudando. Capítulo 9, versículo 15, vai nos dizer ainda. E os judeus de Suzã, quando se reuniram, no dia 14 do mês de Adar, um dia depois, ainda mataram, um dia depois, mais 300 homens. Tinham direito até do despojo da guerra, mas não quiseram, porque eles entendiam, Deus é quem vai mandar, Deus é quem vai sustentar. Essa guerra, ela pertence a Deus e não a nós. Aleluia! Estão te perseguindo? Estão te invejando? Estão querendo teu fim? Estão querendo te parar? Estão querendo dizer que você não presta? Você tem Deus do teu lado. Ele é poderoso para mudar a sorte. Ele é poderoso para mudar o quadro, a cena, a situação. Estão dizendo que tu não presta, que não tem mais jeito. Estão dizendo que tu não era para estar aí onde está. Mardoqueu nunca era para estar onde estava, mas Deus queria que ele estivesse lá. Esther não era para estar onde estava, mas Deus queria que ela estivesse lá. Sabe por quê? Deus é Deus que muda a nossa sorte em seu favor, em sua graça. E é debaixo da graça dele e do poder dele que essa igreja está de pé e agindo. Glória a Deus. É debaixo desta graça de Deus que estamos aqui. Não é porque merecemos que somos bonzinhos, não. Deus é quem vai nos exaltar. Versículo de número 2 do capítulo 10 de novo, vai nos dizer isso.
Vejam que está registrado no livro da história dos reis da Média da Pérsia. O que está registrado lá? A grandeza de Mordecai, a quem Deus exaltou, o rei exaltou, e Deus, eu estou afirmando também que exaltou. E diz o versículo 3 para nós concluirmos. Por que Deus exaltou? Ele vai dizer, pois o judeu Mordecai foi segundo depois do rei Assuero, e ele se tornou grande para com os judeus. Se Deus vai te honrar, meus irmãos, se Deus vai lhe honrar, não esqueça dos seus irmãos. Porque às vezes Deus nos honra com a primeira coisa. Ixi, rapaz, eu nem conheço mais Guanabara, não sei nem onde é que fica. Se um dia eu andei lá, não lembro mais. Tem irmão que às vezes fica assim, né? Se lembre dos seus irmãos, se lembre de onde Deus o exaltou, se lembre de onde veio a bênção de Deus. E estimado no meio da multidão, quando Deus nos exalta e nós vemos essa exaltação, Deus faz as pessoas reconhecerem. Deus faz as pessoas, isso ali é Deus na vida dele, é a obra de Deus, é coisa de Deus. O que você está vendo na vida daquela pessoa é a obra de Deus, aleluia. E por que Deus exaltou? Aí ele vai concluir dizendo, porque ele procurou o bem-estar do seu povo. Quando Deus nos coloca no meio dos príncipes, para que nós venhamos nos lembrar, se Deus está fazendo a bênção passar por mim, é para que ela não se prenda em mim, é para que ela chegue também a alcançar outras pessoas, é para que ela possa alcançar mais pessoas, é para que outras pessoas possam ser alvos também desta bênção de Deus que eu estou vivendo. E ele procurou o bem-estar do seu povo, trabalhando pela prosperidade da nação. Deus, e eu vou voltar a falar o que eu falei no início, não precisou dizer nada. Mas quando nós lemos Esther, do capítulo 1 até o 10, em todos os capítulos nós vemos a mão de Deus lá, mexendo na história, revirando a cena e mostrando que Ele é que é poderoso para fazer e para exaltar. E eu quero concluir lendo 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e o 7, que vai Pedro nos trazer a lembrança disso, dizendo, irmãos, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão pensando em coisas que nem vão acontecer? Porque a ansiedade é isso, é você passar uma noite acordado, achando que uma coisa estranha ou ruim vai acontecer no outro dia, e aquilo que você pensou nunca vai acontecer. Você quer ver isso? Viajar de avião. Quando você é ansioso, que é a primeira, ai meu Deus, a turbina. E o piloto, ai meu Deus, e isso? Aí o avião sobe, aí o ouvido entope, e você, ai meu Deus, e agora? E fica lá no alto, tem medo de olhar para o chão. Eu sou desse jeito. Aí o avião pousa, aí você se lembra, meu Deus, eu perdi uma noite e de sono. Eu podia ter dormido, porque o piloto foi, chegamos, foi bem rápido, foi tranquila a viagem. Não houve problema nenhum. Aí você se lembra, eu perdi uma noite de sono ansioso, preocupado por uma coisa que não ia e nunca aconteceu. Às vezes acontece isso conosco. E Pedro está nos dizendo, humilhem-se debaixo de quem? Da potente mão de Deus. Eu só me lembro de Mordecai. Ramã queria que ele se humilhasse aonde? Debaixo da sua mão. Beije minha mão, beije meu pé. Reconheça que eu sou maior na tua vida. Ele, não, eu vou me humilhar. É na presença de Deus. Eu vou chorar, é na presença de Deus. Eu vou derramar lágrimas, é na presença de Deus. Eu vou pedir, é ao meu Deus, porque Ele é poderoso para fazer. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, é Deus, meu, ao seu tempo, porque oportuno não é no meu, não é no teu, é na hora que Deus quiser. Ele vai nos exaltar. Aí vem versículo 7, Pedro dizendo, lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades. O que te preocupa? O que falam de ti? O que falam sobre ti? O que acusam de ti? O que te preocupa? O julgamento dos outros sobre ti? O olhar dos outros a teu respeito? Lança sobre Jesus. Porque Ele vai cuidar de ti como Ele tem cuidado até aqui. Ele vai cuidar de ti, lancem sobre Ele, porque é Ele quem cuida de nós. Mardoqueu entregou na pessoa certa. Ele viu, Esther não pode ajudar, tem o que pode, é Deus.
Mexe, Deus, no sono dele. Deus faz isso. Mas deixa os irmãos dormir hoje em paz. Não vá orar dizendo, Senhor, né? Não deixa aquele cabo dormir não, mexe com ele. Você ora só para Jesus assim, Jesus, dá um susto nele. Para ele se lembrar de te servir. Para ele se lembrar de que não há outro Deus além de ti. Para ele se lembrar que tu é poderoso, de que tu é o Senhor da vida, de que tu é quem sustenta a vida da mão humana e os governos humanos. E não há outro que possa honrar e, aleluia, exaltar além de ti as pessoas. Quantos recebem esta palavra nesta hora em nome de Jesus? Receba. É só uma pincelada, Esther, para os irmãos entenderem, compreenderem. Deus não precisa falar muito para agir. E se você está reclamando porque Deus não fala tanto com você, é porque Ele já está trabalhando, é demais. E coisas boas estarão vindo daqui a pouco. Grandes reformas, mudanças de cenários, porque Deus não para de trabalhar em nosso favor. Amém? Vamos ficar em pé.